Bom dia a todos, meu nome é Daniele, eu sou enfermeira do consultório na rua e vim aqui hoje, fui convidada pela equipe para falar um pouquinho do nosso serviço para vocês. A minha equipe ela é constituída por mim, enfermeira, né? Uma técnica de enfermagem, a Pítia, o médico Felipe, a professora de educação física Maria Júlia, o Rafael, psicólogo, e o Eduardo, educador social, mais o nosso motorista, que atualmente se chama Júnior. Enfim, vou falar um pouquinho para vocês de como que é o programa, do que se trata o programa e vou mostrar para vocês a nossa realidade. O consultório na rua, ele foi instituído pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011 e ela é uma forma itinerante de levar os cuidados, as ações de cuidado para a pessoa em situação de rua, né? Seja em instalações específicas de unidades básicas de saúde, na própria rua, em alguma unidade móvel, em parceria com essas unidades, com a rede de urgência, enfim, uma série de componentes do SUS, né? E o objetivo do programa do consultório na rua é ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de forma mais oportuna possível os cuidados, né, a atenção integral à saúde dessa população. As equipes elas estão organizadas da seguinte forma: o consultório na rua ele, pode ter 3 tipos de modalidade, né? A modalidade 1, modalidade 2 e modalidade 3. Na modalidade 1, a equipe ela é composta por no mínimo 4 profissionais, né? Então, esses profissionais eles têm que ser são no mínimo 4 profissionais e 2 de nível superior e 2 de nível médio. Na modalidade 2, consultório, tem que ser no mínimo 6 profissionais e desses 6 profissionais, 3 de nível superior e 3 de nível médio. Já a modalidade 3 é a modalidade 2 acrescida do médico, ou seja, no mínimo 6 profissionais. No caso da nossa equipe, que eu trabalho à noite, é uma modalidade 3, né? Que nós somos 6 profissionais acrescida do médico. Então, assim, não necessariamente precisa ser organizada com esses tipos de profissionais, né? Mas pode ter enfermeiro, psicólogo, assistente social. Esqueci de falar da nossa assistente social, o Lange também. Por conta da pandemia, ela está afastada, mas ela também faz parte da equipe. Inclusive, maravilhosa profissional. Então, assim, agente social também pode estar composto na equipe, técnica, auxiliar de enfermagem e agente de saúde bucal. Uma equipe multiprofissional que não necessariamente tem que ser composta por tais profissionais, né? A gente pode ter profissionais são multiprofissionais para estar na equipe, sempre contribuindo, né? Então, assim, por quê, né? O porquê da criação do consultório na rua? Ao longo da história aí, a gente viu um expressivo crescimento e estigmatização da população em situação de rua, principalmente nas grandes cidades, né, nas grandes capitais, né? Além disso, também a desinstitucionalização dos manicômios, principalmente durante a década de 90 aqui no Brasil, ela não foi acompanhada de uma política social voltada para o acolhimento da população em situação de rua, né? Além disso, também vem o enfrentamento ao uso das drogas, que ganhou um destaque importantíssimo na política do Ministério da Saúde a partir da década de 2020, né? A partir da década de 2020. Então, o primeiro consultório na rua, então, surge em 1999, em Salvador, né? A gente não pode esquecer do Nery, na Bahia. E, inicialmente, ele tratava-se de um projeto piloto, né? Criado por um centro de estudos sobre o abuso de drogas voltado para criança e adolescente que se encontrava em situação de rua. E em 2004, né, então surgiu a história lá em 99, em 2004, esse projeto ele foi instituído em um CAPS Álcool e Droga em Salvador. De 2004 para frente, aí começou algumas capitais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, ele foi criando programas, estratégias de saúde da família voltado para a pessoa em situação de rua. E só em 2009 o Ministério da Saúde ele propõe, né, um consultório de rua para que torne-se, para direcionar as estratégias e ações das pessoas usuárias de crack, de álcool e outras drogas através das ações para serem realizadas na rua.
né? E em 2011 foi instituída a RAPS, né, Rede de Atenção Psicossocial, que organizou a atenção à saúde para pessoas com sofrimento de transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e droga. E aí a RAPS veio trazendo também aí o consultório na rua, foi criado como uma equipe de atenção básica para o cuidado com as pessoas em situação de rua. Em relação à experiência de violência e consumo de substâncias psicoativas aqui em Goiânia, em 2019, no censo, traz que uma grande parcela, assim, quando eles relataram por que eles estão na rua, né, tá muito relacionado com agressão verbal, agressão física e ameaça. Em relação ao consumo de substâncias, assim, é bem nítido, que fácil de identificar na pesquisa, que o aumento de substâncias aumentou depois que eles foram para a rua, né? Principalmente o uso de maconha, né? Que aumentou em quase 52%, o crack quase 40%, quando perguntaram assim, a pergunta da pesquisa falava assim, entre os que responderam que já fizeram uso de crack ao menos uma vez na vida, ou seja, o paciente tinha relatado que já tinha feito uso de crack uma vez na vida, quase 40% disseram que foi depois de estar em situação de rua, né, que fizeram uso pelo menos de uma vez na vida do crack. Então, assim, quais são os problemas que a gente encontra na rua relacionado à saúde, né, relacionada à minha área, relacionada à área da enfermagem? A gente vê muitos problemas nos pés. Por que problemas nos pés? Porque eles andam muito, eles não hidratam os pés, eles se alimentam mal, não faz higiene nos pés, então os pés racham, ferem, machucam, incham, tem ferida, tem curativo para realizar, né? Então a gente verifica muitos problemas nos pés, infestações, sarna, piolho, enfim, é o que a gente consegue identificar muito na rua. Tuberculose, a gente consegue identificar uma parcela grande, porque eles vivem muito amontoado, muito junto, às vezes num local, às vezes o local pode ser fechado, por exemplo, em abrigo também, aumenta a probabilidade, né? IST, HIV e AIDS, apesar da gente fazer todo um trabalho voltado para a educação continuar, para a educação em saúde, a gente verifica muito que eles ainda ficam sem usar preservativo, né? Gravidez de alto risco. Por quê? Porque além de estar gestante, eles estão ali numa situação em que está em uso, consumo de substâncias, né? Então, às vezes também é associado a outras doenças como HIV, como sífilis, o que aumenta a probabilidade de aborto, né? De malformações. Doenças crônicas, inclusive doenças mentais, a gente vê muitos transtornos desses pacientes que estão na rua também. Abuso de álcool e outras drogas também, e saúde bucal. Saúde bucal é um dos principais, né, que principalmente eles chegam para nós e reclamam, que é uma demanda grande deles. Então a gente tem o serviço, a gente conta com o serviço de apoio do Centro POP, da Casa da Acolhida. O Centro POP, ele é um centro de referência, onde o usuário ele pode ir lá tomar banho, durante o dia tomar banho, fazer refeições, lavar roupa, participar de oficinas. Lá também eles têm acesso a solicitação de documentos, eles conseguem lá também, que fica na Alameda Botafogo, no setor central. E a CAC, a gente tem duas CACs, né, que não fala a gente, não é da saúde, é da parte da assistência social, né? Em Goiânia tem duas CACs, a Casa da Acolhida 1 e a Casa da Acolhida 2. A Casa da Acolhida 1 fica no setor Campinas e a 2 no setor universitário, que fazem esse abrigo temporário e atende as famílias e adultos que estão em situação de rua. Embora nesse momento, que a gente está vivendo um momento de pandemia, algumas coisas estão restritas, né? Sobre o papel do enfermeiro, no papel da enfermagem no consultório na rua. O que o enfermeiro faz, né? A gente realiza consultas, procedimentos, encaminha os usuários para outros serviços, realizamos também prescrição de medicamentos e alguns exames também, conforme a portaria 321.
Realizamos atividades programadas como vacinação, consulta de pré-natal, a gente realiza busca ativa dessas gestantes, teste da mamãe, teste de gravidez, a gente realiza busca ativa, visita na rua, acompanhamos e também realizamos diagnóstico de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase na rua. Inclusive, ainda trouxe algumas imagens aqui também, espero que vocês tenham o prazer de vê-las, um pouco do nosso trabalho na rua e nosso trabalho em equipe também. O que mais que a equipe de enfermagem faz, né? Participa na prevenção e controle de doenças transmissíveis, né? A gente acompanha esses usuários até a consulta, do diagnóstico, tratamento, educação em saúde. A gente, além das orientações, a gente também distribui preservativos femininos, masculinos, gel, lubrificante, realizamos curativos, tem muitos usuários que têm curativos, a gente realiza todo o acompanhamento de curativo e realização desses curativos. A gente tenta identificar o território, a gente tenta conhecer o território, para quê? Para a gente organizar ali um fluxo, né? Um processo de trabalho a fim de identificar mesmo as prioridades no tratamento e definir as estratégias de ações que a gente vai colocar em prática na rua, né? A gente realiza, a partir dessas prioridades, a gente estabelece uma agenda para tentar cumprir dentro do mês. Além disso, a gente também realiza algumas visitas em alguns equipamentos sociais, né, de acordo com o planejamento. Os desafios. Eu trouxe aqui os desafios, eu tentei trazer um vídeo à parte para os nossos colegas falarem um pouquinho, que eu acho que é importante a gente dividir isso, que a nossa equipe é um trabalho multiprofissional mesmo. Então, eu achei necessário trazer a opinião deles também em relação aos desafios que a gente enfrenta ainda em relação ao consultório na rua. Então, a gente vai emendar um pedacinho de outro vídeo aí, onde a gente vai trazer um pouquinho da nossa prática, do que é a nossa vivência na rua, que vocês vão conseguir identificar os desafios, alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que é bom que não seja só isso que está escrito, mas a prática mesmo, que vocês tenham acesso, que não é tudo tão lindo, né? Sempre tem coisas diferentes para a gente compartilhar, né? O dia a dia na rua, eu posso dizer para vocês que não é nada comum. Cada dia a gente encontra algo diferente. Trouxe a bibliografia, deixei aqui o meu e-mail para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida também. O meu e-mail é danieleoprates@gmail.com. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu vivo com vocês. E eu tenho uma mensagem para deixar para vocês, que é para vocês que vão ter esse cuidado, essa atenção com a população em situação de rua, escuta. Se você não souber o que fazer, é a melhor coisa que você tem para fazer, né? Parar, escutar, e só isso é terapêutico, só isso cura, né? Que muitas vezes a gente não tem recurso, principalmente tratando de SUS, mas só de parar e escutar, ouvir, ser empático, se colocar no lugar do outro, com certeza a gente vai estar fazendo nossa parte, né? Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade, e até mais. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Daqui a pouco vão vir os vídeos e um pouquinho da nossa realidade, tá? Beijo! E eu tentei listar algumas dificuldades, conversei um pouquinho com os meus colegas de trabalho das dificuldades que a gente enfrenta, para tentar mostrar aqui para vocês como que é essa realidade nossa, né? Então, um dos itens que a gente tentou falar foi a questão do carro para transportar o usuário, né? Que hoje a gente tem um carro, mas a gente não, principalmente nesse momento da pandemia, a gente não consegue transportar o usuário por conta da questão da segurança, mas em outras situações também, que não era a situação de pandemia, a gente também já tinha dificuldades em relação a transporte de usuário, não só em relação ao nosso carro, quando a gente conseguia transportar ele em nosso carro, mas quando a gente precisava chamar algum tipo de transporte em situações em que o paciente não conseguiria ir em nosso carro.
e a gente sempre teve dificuldade, seja com ambulância sanitária, seja com o SAMU, né? A gente sempre tem dificuldade com carro para transportar os nossos usuários. Outro item que eu coloquei, assim, que principalmente para a minha área, que é muito importante, é o local de atendimento, né? A gente percebe que muitas vezes a gente sabe que o usuário ele está na rua, que a gente tem que atender ele na rua. Muitas vezes, em algumas situações, a gente não consegue atender ele na rua, né? Assim, por conta da exposição que ele vai ter, por conta do procedimento que é necessário um ambiente que seja de unidade de saúde, né? Então, assim, muitas vezes o local é inadequado, não tem privacidade, né? Então, se você vai realizar um teste, por exemplo, um teste de HIV, um procedimento que vai expor as partes íntimas, né? A gente não tem um carro planejado para isso, um carro adequado, adaptado para que seja realizado algum tipo de procedimento, né? Então, os procedimentos que a gente faz é na rua mesmo, ou então em uma unidade de saúde, né? Então, o atendimento, principalmente em relação à privacidade do usuário, é o que fica mais comprometido, né? Quando se trata em realizar esse atendimento na rua mesmo. Falta de protocolos específicos, apesar do consultório já ter um tempo em andamento, a gente ainda está engatinhando, a gente falta muitos protocolos ainda, principalmente específicos para o consultório na rua, específicos para o atendimento na rua, principalmente na minha área, que é a área assistencialista, a área de realização de procedimentos. Então, ainda falta a questão dos protocolos, né, para que nos respalde nas nossas práticas, mas isso não nos impede de estar realizando os atendimentos que a gente já realiza hoje na nossa rotina, né. Outro ponto que eu coloquei aqui é a falta de adesão dos usuários, né, já é característico deles, né, a falta de adesão ao tratamento, a falta de permanência em determinado local, eles mudam muito de locais, né? Isso é uma grande dificuldade para a gente, porque às vezes a gente precisa passar para entregar uma determinada medicação e eles não estão, eles já mudaram, eles já passaram já foram para outro, sei lá, outro bairro, outra cidade. E isso faz com que isso prejudique, né, a falta o decorrer do tratamento dele, né, a manutenção do tratamento, e se ele tiver essa necessidade mesmo, né. Então, assim, a falta de adesão tanto do tratamento, ele não cumpre também questões planejadas, pede para tomar medicação, não toma. Então, a gente tem tentado fazer o seguinte, a gente tem tentado monitorar, dando a medicação, realizando a visita, entregando a medicação, e ele faz o tratamento ali, a gente verificando que ele está tomando a medicação, principalmente pacientes que estão em tratamento para tuberculose, né? Então, a gente tem feito isso, a gente já tem alguns usuários em tratamento para tuberculose, e aí a gente tem acompanhado dessa maneira. Os que têm capacidade da gente deixar a medicação e ele tomar, a gente consegue entregar essa medicação e tá visitando esse paciente com menos frequência do que os que têm uma necessidade maior de atenção, né? Além disso, a nossa própria organização mesmo, não só de usuário de carro, mas nós do consultório, a gente tem dificuldade também em cumprir, a gente faz um planejamento mensal, ali, um planejamento semanal, mensal, e de agenda mesmo, marcado, mas a gente sempre se depara todos os dias com demandas que não são programadas, e que isso muitas vezes nos impede de cumprir as agendas que a gente tem proposto, que a gente tem programado, né? Mas infelizmente tem coisa que a gente não consegue
deixar de cumprir pelo nível de prioridade. Inclusive, a gente já está caminhando para construir um protocolo mesmo de classificar mesmo essas prioridades de atendimento para estar colocando em prática, né, na hora de selecionar um atendimento, uma demanda, o que eu vou priorizar, né? E isso também tem que ser feito, porque não basta eu achar que aquela demanda, por eu ter uma proximidade maior com o usuário, ela é mais importante. Não, a demanda ela tem que ser, por si só, uma demanda mais importante por conta das necessidades do usuário, né? Outras dificuldades que todas as unidades têm, que já advém mesmo da gestão, da Secretaria de Saúde, falta de medicamento, falta de insumo, que isso é uma realidade que já é geral, né? Dificuldade de encontrar usuário, já falei também que é uma coisa muito importante nesse momento da pandemia que a gente está vivendo aqui atualmente. A gente não pode deixar de falar da dificuldade que a gente está tendo em relação à adesão dos usuários aos pacientes que são diagnosticados com a COVID, a dificuldade de isolamento, né? A gente tem proposto aí hoje a Casa da Acolhida para o isolamento pacientes positivos, só que a proposta é que esses usuários eles fiquem isolados ali pelo período de quarentena deles dentro de um quarto lá na CAC. A gente sabe que o perfil dos nossos usuários não é um perfil de uma pessoa que vai conseguir ficar 14 dias dentro de um quarto fechado e que ele não vai poder sair, pensando que ele é um usuário que muitas vezes é usuário de droga, usuário de álcool, que ele tem necessidades, ele tem dependências que ele precisa sair para tá sanando essas dependências, né? Então, é isso. Acho que a gente passa por tantas outras dificuldades que talvez eu não tenha pontuado aqui, mas que vale a pena ter falado um pouquinho aqui agora, tá? Muito obrigada pela atenção. É isso. Beijo, até a próxima.